Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixa o seu comentário a respeito do capítulo de hoje, que está assim, nossa, nos ensinando muita coisa. Nós ainda estamos no livro de primeiro Samuel. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento para aprendermos mais um pouco. Que o Senhor possa, que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra em nós para entendermos e que possamos tomar uma posição diante de Deus para deixar para o agir de Deus está em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir aí no livro do primeiro Samuel. Samuel, ele foi sacerdote, juiz e profeta, tá? Ele foi o último juiz em Israel. E aqui, gente, aconteceu um fato muito triste aqui em Samuel capítulo 8. No Samuel capítulo 8, o que acontece? O Samuel já estava bem velho e os filhos de Samuel não davam exemplos. Então o povo não confiava nos filhos de Samuel. Como o povo não confiava nos filhos de Israel, nos filhos de Samuel, aqui não tem o tanto de ano que ele julgou Israel, mas ele julgou Israel por muitos anos, até ser coroado o primeiro rei em Israel. Aqui no capítulo 8, Samuel ficou muito triste com o povo, porque os israelitas pedem um rei e Deus concede um rei para eles. Eu sou a evangelista Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, o seu comentário e que Deus te abençoe com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e derrama o Espírito Santo na sua vida. E ao assistir essa live, eu quero ministrar a cura sobre a sua vida. E sucedeu que, tendo Samuel já envelhecido, constituiu seus filhos por juiz em Israel. Samuel estava velho, então ele colocou os filhos dele para ser juiz em Israel. Só que tem que os filhos de Samuel não davam testemunho, eles aceitavam suborno. Então o povo não acreditou, passou a desacreditar dos filhos de Samuel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Eles aceitavam suborno. Tânia Sabino, que Deus possa abençoar a sua vida. Estou lendo aqui que Samuel foi um grande servo de Deus, mas os filhos dele não seguiram os passos dele servindo a Deus. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram até a Samuel em Ramá e falaram com Samuel assim: "Ô Samuel, você já está velho, seus filhos não estão dando testemunhos, eles aceitam suborno, eles não andam pelos seus caminhos. Agora nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos um rei, como as nações têm, as outras nações têm um rei. Nós também queremos ter um rei." Então, o Deus era o rei da nação israelita, mas eles rejeitaram Deus nesse momento. E ainda falou que Samuel estava velho e que os filhos deles não serviam. Porém, essas palavras pareceram muito mal aos olhos de Samuel, quando disseram para dar um rei para eles, para que julgue como
todas as nações pagãs. Eles estavam querendo imitar as nações pagãs. Irmão José Mauro, obrigado pelo carinho de estar aí assistindo. A Tânia, Deus abençoe em nome de Jesus. Então aqui, quando o povo, lá em 1 Samuel, pediu um rei, Samuel ficou muito chateado, e porém ele não gostou. Aí Samuel, quando o povo pediu um rei, Samuel orou a Deus. Ele falou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel assim: olha, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não é você que está sendo rejeitado. Antes eles estão rejeitando a mim e não querem que eu seja o rei deles. Não querem que eu reine sobre ele. Então o povo aqui não estava rejeitando Samuel, estava rejeitando o próprio Deus. E Deus falou com ele. E ele falou assim: conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei eles do Egito até os dias de hoje, pois a mim eles estão rejeitando desde que os retirei do Egito. Pois a mim me deixou e serviu a outros deuses, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, declara qual será o costume do rei que vai reinar no meio sobre Israel. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que pedia um rei. Ele falou assim, e disse: esse será o costume do rei. Este rei, o costume do rei que vai reinar sobre vocês, ele vai pegar os seus filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e porá seus filhos como príncipe de milhares por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e sejam seus servos, seus escravos, e façam as suas armas de guerra e os petrechos e seus carros, e tomará as suas filhas para perfumista e cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor de vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e pegará os seus filhos como criados. Olha para vocês verem, o rei ia viver às custas deles. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os seus jumentos tomará e os empregará aos seus trabalhos. Então o rei vai tomar as coisas de vocês. Ele dizimará o vosso rebanho e lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: mas nós queremos um rei. De todo jeito, nós queremos o rei. Eles queriam imitar as outras nações pagãs. E também seremos como todas as outras nações. Quantas vezes, nós queremos imitar o mundo? Agora tem quadrilha gospel, tem samba gospel, tem tantas coisas. O mundo está entrando na igreja, né? Então as pessoas estão, o crente de hoje está misturando tudo. Aqui nós estamos impressionados que o povo queria um rei que ia escravizá-los.
Quantos crentes estão sendo escravos do mundo? Quantos crentes estão misturando música mundana com música evangélica? Vai ensaiar para cantar para o Senhor ouvindo músicas mundanas. Então, não está diferente do passado, não. E o povo aqui falou assim, nós queremos um rei, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer. Porém, o povo não quis ouvir Samuel, a voz de Samuel, e disseram, nós queremos o rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, espera a moto passar. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Lógico que o Senhor já sabia, né? Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvido à voz deles e entrega para eles um rei. Então o Senhor disse aos filhos de Israel, vá cada um para a sua cidade. E Deus mandou aqui... Deus falou com ele, né? Os eventos desse capítulo ocorreu mais ou menos 20 anos depois da vitória em Ebenezer. Lembra que Samuel colocou lá uma pedra em Mispa e colocou Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor? Samuel tinha naquela época 55 a 65 anos de idade, provavelmente. E Berseba era a cidade mais ao sul de Israel. Estava claro em Israel que Deus pretendia que eles tivessem um rei, conforme Gênesis 49:10, especificamente que a dinastia viria da tribo de Judá, conforme Deuteronômio capítulo 17. A atitude da desaprovação de Deus está relacionada com o desejo de Israel de ser como todas as nações. Eles estavam querendo ser como todas as nações. Quantos de nós queremos ser como todas as igrejas? Tem muitas igrejas que estão, placas de igrejas que estão profanando o nome do Senhor, né? Então, aqui, gente, no capítulo 8 de 1 Samuel, Deus conforta Samuel em seu desapontamento e sentimento de mal-estar, compartilhando da sua própria dor por estar continuamente sofrendo rejeição. Deus fala com Samuel, Samuel, desde quando eu os tirei do Egito, que eles estão me rejeitando. Não fique triste, eles estão rejeitando a mim. Então, quando você anuncia a palavra de Deus e as pessoas rejeitam, eles não estão rejeitando você, mas eles estão rejeitando a Deus. E aqui, gente, Deus falou no versículo 22 do capítulo 8, constitui-lhes um rei. Há uma diferença bem definida entre a permissão de Deus para que Saul fosse constituído rei e a sua própria escolha de Davi. Diz Deus a respeito de Davi, mas tem provido de um rei, conforme o verso, o capítulo 16, 1. Em Saul concede ao povo ao rei que eles próprios escolheram. Esse aqui é o capítulo 8 de Juízes. Deixe o seu like e o seu comentário. E que possamos estar fazendo a vontade de Deus. E que em qualquer situação que Deus não permita de nós rejeitarmos a Deus. Porque breve Jesus voltará. Está acontecendo coisa para nós rejeitarmos ao Senhor. Mas não vamos rejeitar o nosso Senhor em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar sendo servo de Deus, porque Jesus é o nosso Rei. Gratidão a Deus. Obrigado por você estar aí assistindo essa live.
Deixe o seu comentário em nome de Jesus. Eu sou Patrícia Regina Flores de Maio. Beijo no coração de cada um que está me assistindo. Amém? Deus te abençoe.